Noite, professor, tudo bem? Bom, a nossa equipe, que é composta pela Camille, pelo Luiz, pelo João Vitor e por mim, Rodolfo, realizamos um estudo que tem um nome: Planejamento Urbano e Mobilidade em Redes Viárias. E o que é esse estudo? Bom, com o crescimento da população na cidade de Brasília, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem enfrentado alguns desafios relacionados a congestionamento e também dificuldade de acesso em algumas regiões periféricas. Sendo assim, a secretaria ela quer compreender como que a estrutura de uma malha viária pode influenciar no fluxo tanto de pessoas quanto de veículos. Mas qual que é o problema disso? O problema é que uma análise tradicional não é capaz de capturar toda a complexidade dessa rede. Então, por isso, o nosso trabalho ele quer oferecer uma análise baseada na teoria de grafos, onde utilizando algoritmos de betweens, closings, corporate F, a gente consegue identificar os principais pontos críticos e elos de ligação entre essas regiões. Então, o objetivo do nosso projeto, o principal objetivo do nosso projeto, é conseguir modelar em grafos uma abordagem que permita à secretaria entender e talvez propor melhorias em relação ao seu sistema viário da região. Para isso, esse estudo ele quer compreender como que acontece o comportamento dessa estrutura dessa rede, identificar os pontos críticos e fornecer também um quadro analítico que ajude a secretaria a reorganizar todo o seu tráfego. Agora, eu vou fazer um passeio aqui sobre o referencial teórico, trazendo aqui os principais conceitos que sustentam uma análise de um sistema viário. Começando aqui com o planejamento urbano e mobilidade, com o Boeing, que diz que a análise topológica ela é essencial para a gente conseguir identificar pontos de desequilíbrio da rede. E isso faz total sentido, porque quando a gente fala de planejamento urbano, ele não se trata só de infraestrutura, mas também em relação a equilíbrio e qualidade de vida da população. Agora, falando aqui um pouco do próximo tópico, que é modelagem de redes urbanas com grafos e conceitos de centralidade, a gente trouxe autores como Boeing, na teoria que permite modelar a estrutura viária, que fala que a teoria de grafos permite modelar a estrutura viária de uma cidade. Jin Yong Pung, que diz que algoritmos de centralidade são essenciais para garantir a fidelidade de um sistema. Crucit, métricas de centralidade, como foco na análise topológica. Latour, com rede complexas. Alec, que diz que identificação de gargalos são uma etapa fundamental para identificar a vulnerabilidade do sistema. E também alguns trabalhos correlatos, como a da Fernanda Tocheto, que é a sintaxe espacial como ferramenta da análise de ocupação urbana, que foi um trabalho realizado em contexto brasileiro, ali o estudo de uma malha viária de um contexto brasileiro. Bom, então agora falando um pouquinho sobre a modelagem do dataset, para realizar todas as análises que nós fizemos, nós utilizamos o dataset que foi disponibilizado, que é referente à rede viária de Brasília. Cada linha nesse dataset descreve dois vértices, as suas coordenadas e as distâncias entre eles. Além disso, nós consideramos que as interseções, no caso os cruzamentos, são os vértices e as arestas, elas são as vias com a distância real entre esses vértices. Então, a partir desse dataset, nós conseguimos implementar um script onde ele possui duas funções principais. Aqui no código, uma das funções é a carrega grafo. A carrega grafo ela vai fazer a leitura de linha a linha dentro desse dataset e ele vai criar uma estrutura do tipo dicionário de dicionários, onde cada vértice armazena os seus vizinhos e o peso de cada aresta, sendo o peso dessas arestas a distância entre elas. Nós optamos por essa estrutura porque ela permite o acesso rápido e facilita a aplicação dos algoritmos, principalmente os algoritmos de caminho mínimo. A segunda função que nós temos aqui dentro desse script é a função de carrega posições. A função de carrega posição ela vai apenas extrair as coordenadas, né, desse dataset e vai gerar um dicionário que mapeia cada vértice para o seu próprio ponto no plano. Essa informação ela é basicamente usada exclusivamente para visualização, posteriormente quando a gente for fazer a plotagem dos grafos, e que vai permitir que os gráficos, né, no caso, eles mantenham uma geometria real ali da área analisada. Né? Depois da construção desse grafo final, que no caso é esse grafo, quando a gente processa esse grafo e passa ele por esse script, ele é gerado esse grafo aqui. Ele possui centenas de interseções, centenas de vias e ele retrata aquilo que é um retrato de um grafo o mais realista possível, né? Tendo alta variabilidade de graus entre os vértices, já que algumas regiões podem possuir rotatórias, cruzamentos, ou outras regiões acabam sendo mais lineares.
possui pesos que modelam as distâncias reais entre esses vértices, né? No caso seriam os cruzamentos, o que é essencial ali para o algoritmo de Dijkstra e de Betweeners. Ele mantém a conectividade global da rede, o que permite analisar o fluxo de forma coerente com o trânsito real. Então, todas essas características tornam a análise mais representativa e permitem identificar alguns pontos críticos e vulneráveis dentro dessa rede viária de Brasília. Muito prazer, gente. Eu sou o Luiz e eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente usou para desenvolver na parte de soluções. O modelo que a gente se baseou para começar foi o CRISP.net, que é uma atualização do modelo CRISP-DM, que trata mais da parte de redes. E a partir desse modelo, a gente estruturou 9 etapas do nosso projeto para iniciar, começando com o estudo do problema, depois o entendimento do cenário proposto e depois a análise do dataset. Esses 3 primeiros foram o que nortearam a gente para iniciar o estudo. A partir desse estudo, a gente identificou algumas perguntas-chave para serem respondidas e a partir dessas perguntas a gente começou a definir os algoritmos. Definindo os algoritmos, a gente começou a modelar e plotar os gráficos até a gente interpretar e consolidar a solução, mas tudo veio do CRISP.net. Agora, passando um pouquinho aqui para o estudo, como eu tinha mencionado, a partir das 3 primeiras etapas, a gente evoluiu para 4 perguntas que seriam: quais são os gargalos estruturais, quão vulnerável é a nossa rede, quais regiões têm a menor acessibilidade na nossa rede, e quais são as zonas que são núcleo e quais são as zonas que são periferia. Então, gente, passando aqui um pouquinho para os algoritmos que a gente utilizou para responder aquelas 4 perguntas. O primeiro que a gente puxou foi o Dijkstra, mas ele não vai ser utilizado para responder diretamente as perguntas, ele foi utilizado como base para os outros algoritmos, e aqui ele foi estruturado, no nosso caso, para pegar os caminhos mais curtos e salvar os antecessores. Então ele faz mais de uma função por vez, mas basicamente ele vai pegar um vértice e vai encontrar todos os caminhos mínimos para todos os outros vértices. Ele não pega só de um vértice para outro, ele quer pegar de toda a rede para fazer isso, para a gente poder fazer o cálculo dos demais algoritmos. E ele retorna então a nossa pilha, a distância, os seus antecessores e o caminho mais curto para a gente ter essa informação. Então, gente, agora que passando pelos algoritmos que a gente realmente utilizou para responder as perguntas, o primeiro que a gente definiu foi o Betweeners, e ele responde exatamente a pergunta de quais são os nossos gargalos estruturais na rede. E para encontrar esses gargalos, a gente definiu que os gargalos seriam os vértices nossos. E o Betweeners, ele basicamente quantifica a quantidade de caminhos que passam por um nó, e a partir desses caminhos que a gente obtém a partir do Dijkstra, a gente faz um cálculo da sua contribuição em uma pilha, e depois normaliza eles para obter um valor de 0 a 1, e depois salva eles, e depois compara. Quanto mais próximo de 1 esse nó tiver, mais crítico ele vai ser na rede. Agora, para complementar o Betweeners e para responder a pergunta de quais são as áreas mais vulneráveis da rede, a gente utilizou o algoritmo de vulnerabilidade de redes, que ele foi um algoritmo complementar ao Betweeners, e que basicamente ele mede a eficiência global da rede com as arestas. E esse algoritmo ele faz o quê? Ele vai remover uma aresta por vez aqui no cálculo. Então ele pega a eficiência global, remove uma aresta por vez, e depois que removido essa aresta, ele faz novamente o cálculo de eficiência global e pega o quanto que essa aresta ela impactou de maneira percentual nessa vulnerabilidade. Então, quanto maior a porcentagem, mais vulnerável a rede se torna quando essa aresta é removida. Na sequência, a gente utilizou mais 2 algoritmos. Depois que a gente inventou aqueles 2 algoritmos que são correlacionados, que é o Betweeners e o vulnerabilidade, a gente foi para mais um algoritmo de centralidade, que é o Closeness, que ele mede o quão perto um nó está do resto da rede. E então, basicamente, ele vai dizer se um nó ele é facilmente acessável ou não a partir da rede. E ele faz o cálculo das distâncias que ele obteve no Dijkstra para isso. E depois ele faz a quantificação inversa para entender isso. E quanto mais próximo de 1, quer dizer que mais próximo ele é de ser acessado. Depois nós fomos para o último algoritmo, que é o algoritmo de estrutura de redes, que ele vai dizer para a gente quais são as zonas periféricas e quais são as zonas de núcleo da nossa estrutura. Então é para identificar quais são as zonas que precisam
acessar o centro, que são de periferia, então são mais difíceis de acesso também. E basicamente ele vai pegar os nós iniciais, vai contabilizar em cada nó quais são os vértices que eles são vizinhos para poder ter um valor inicial e vai removendo a partir do tiver o menor valor do nó, de nó conectados, até remover todos e ter um valor total. Depois ele faz a classificação das arestas, em que nós que tem ou seja, só tem ele, depois de remover tudo, eles são classificados como periferia, e nós maiores que né, que tem ainda algum outro vértice conectado a eles, são considerados como centro. Depois que a gente desenvolveu todos os algoritmos, a gente também passou para a etapa de validação de duas frentes, que é de uma maneira estrutural e de uma maneira visual. A maneira estrutural foi que a gente definiu, né, a partir de conceitos, e como cada algoritmo correlaciona um com o outro para poder ter uma rede firme, estruturada, e depois uma validação visual, que a gente desenvolveu imagens a partir dos resultados de cada algoritmo, para poder validar quais são realmente os nós mais críticos, quais são os nós mais vulneráveis, para a gente poder ter essa validação e desenvolver soluções a partir disso. Agora eu vou passar minha fala para a Cami para poder explicar o nosso protótipo por completo e os resultados que a gente obteve. Bom, agora eu vou discutir um pouco sobre os principais resultados obtidos durante a análise da rede viária estudada utilizando os algoritmos apresentados anteriormente. Trazendo para o nosso protótipo, quando executamos ele automaticamente vai realizar todas as etapas do pipeline, ou seja, ele vai carregar os dados da rede, vai aplicar todas as métricas utilizadas, vai gerar todas as plotagens e, por fim, ele vai gerar um arquivo de síntese que vai reunir todos os resultados obtidos de cada análise. Começando pela análise de betweens, ela mede, tendo seus valores variando de 0 a 1, quais cruzamentos participam da maior quantidade de caminhos mínimos, ou seja, quais interseções vão coordenar o fluxo dessa rede. E como podemos observar, encontramos um valor de média baixo, de cerca de 0,10, o que nos mostra que essa rede tem um papel muito mais local do que quando comparada ao todo. E como podemos observar na representação visual, alguns nós em destaque, como 160, 174 e 173, atingiram valores muito superiores, de cerca de 0,48, o que nos mostra um pequeno conjunto estrutural que é altamente responsável pela conectividade da rede como um todo. E isso mostra uma vulnerabilidade dessa malha, pois poucas interseções concentram quase toda a intermediação. E se esses pontos falham, grande parte dos caminhos mínimos eficientes são perdidos. Complementando a análise anterior, vamos agora avaliar a vulnerabilidade estrutural dessa rede, onde simulamos a remoção de cada aresta desse grafo e medimos o impacto dessa remoção na eficiência global dessa estrutura. E como podemos observar aqui nessa figura da distribuição das vulnerabilidades, podemos notar novamente um padrão muito desigual, porque grande parte dessas arestas possui sua vulnerabilidade próxima de zero, tendo ali em média um valor de 0,008. Enquanto a gente tem em contrapartida um conjunto restrito de arestas que causaram grandes perdas na eficiência dessa rede. Aqui nessa outra representação visual, a gente consegue observar melhor quais são essas arestas, destacadas em mais escuro, que causaram esses impactos relevantes na perda da eficiência global da rede, onde a gente pode destacar esse caso mais extremo, que seria essa aresta que conecta os nós 160 e 174, cuja remoção causou uma perda na eficiência da rede de cerca de 9,18%. Mas o mais interessante da gente analisar aqui é que a maior parte dessas arestas críticas e de impacto relevante são aquelas ligadas justamente aos nós de maior betweens identificados na análise anterior. E isso nos comprova que esses gargalos identificados são fragilidades reais dessa rede e são pontos muito críticos para manter a eficiência dessa estrutura. E por fim, fechando nossas análises, vamos partir para um ponto de vista mais social da estrutura desse grafo, utilizando os modelos de core periphery e centralidade de proximidade.
Aqui na estrutura de core periphery, podemos observar que o algoritmo ele dividiu esse grafo em duas vertentes distintas, onde os nós em azul são aqueles classificados como centro, ou seja, que tem uma alta conectividade, e os nós em vermelho nas extremidades seriam aqueles nós periféricos, ou seja, que são de difícil acesso. Mas vale ressaltar que o ponto de vista analítico aqui ele é mais local do que global, porque para cada nó a gente vai avaliar a sua conectividade em relação aos seus vizinhos imediatos e não em relação a todos os outros nós da rede, diferentemente do que a centralidade de proximidade faz. Aqui, apesar dela ser visualmente semelhante com o primeiro modelo, onde os nós mais claros representam esse núcleo mais conectado e os mais escuros seriam essas regiões periféricas, aqui o ponto de vista analítico ele é mais global, porque para cada nó a gente vai medir a sua acessibilidade em relação a todos os outros nós da rede. E essa diferença do ponto de vista analítico pode causar algumas divergências nesses dois resultados, onde alguns nós que foram classificados como periféricos no primeiro modelo, aqui podem apresentar uma acessibilidade alta, e o contrário também acontece, onde nós que foram classificados como centro no core periphery, aqui eles podem apresentar uma baixa taxa de acessibilidade. Mas o que nos chama atenção quando vamos fazer uma síntese desses dois resultados seriam aqueles nós que aparecem como duplamente periféricos, como por exemplo os nós 4, 9 e 1, que eles foram classificados como periféricos pelo modelo de core periphery e também apresentaram uma taxa de acessibilidade muito baixa. Ou seja, eles representam regiões de extrema dificuldade de acesso, que seriam, por exemplo, priorizadas na hora de fazer o planejamento de construção de novas vias. Então, com isso, a gente mostra que o nosso protótipo, ele não apenas executa as métricas, mas ele também transforma os resultados em evidências que são úteis ali para a tomada de decisões no ramo de planejamento urbano. Bem, e baseado em tudo isso que nós analisamos durante o nosso projeto, nós criamos 4 recomendações estratégicas para a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde a gente vai transformar a teoria em ação prática, né? A primeira proposta que nós temos é a intervenção a curto prazo, que no caso seria priorizar os nós onde possui o maior grau de betweenness com a melhoria de sinalização e inteligência semafórica, por exemplo. Esses hoje são os maiores gargalos que a gente tem naquela rede. A segunda recomendação seria uma estratégia de contingência, onde seria preciso planejar rotas alternativas e imediatas para as vias que nós classificamos como mais vulneráveis. Então, com isso, a gente minimizaria o impacto de qualquer falha naquela região. A terceira recomendação seria reforçar a conectividade, né? No caso, criar ligações ou melhorar as circulações nas regiões identificadas com baixa proximidade, no caso, as periferias. Fazer essa integração das redes periféricas com as regiões centrais. A quarta recomendação seria monitorar o núcleo, né? O algoritmo de KeyCore ele identificou a espinha dorsal daquela rede analisada. Então, qualquer falha ali, ela tem um efeito sistêmico. Então, aquela área ela precisa ter um monitoramento constante. E agora, olhando para frente, nós entendemos que este estudo ele possui um potencial enorme gigantesco, no caso para expansão. E o próximo passo seria aplicar a mesma metodologia, mas em uma escala muito maior. A nossa proposta de melhoria futura é expandir a análise desse grafo, né, para incluir as grandes vias arteriais e as regiões periféricas mais distantes, que ficaram de fora desse contexto inicial ali do dataset e da análise que nós fizemos. Com isso, seria possível construir um diagnóstico completo da mobilidade urbana de Brasília, saindo dessa análise local e indo para uma visão sistêmica da cidade inteira. Bom, e agora, para finalizar, falando um pouquinho sobre as dificuldades encontradas pelo nosso grupo no desenvolvimento desse projeto, basicamente nós tivemos 2 grandes desafios técnicos que aumentaram a complexidade desse trabalho, né? O primeiro foi o foco. Logo ali no começo nós tivemos que decidir se seria um trabalho que ele seguiria para uma via analítica e puramente matemática da rede, ou se teríamos que construir uma proposta prática para essa solução. E a gente acabou optando por alinhar a teoria de redes, né, com as necessidades da Secretaria de Mobilidade, então partindo para uma análise mais analítica. O segundo, talvez até o que mais impactou, foi a complexidade algorítmica. Muitos dos métodos que nós implementamos, como o KeyCore e o betweenness, não eram algoritmos tão familiares assim para a maioria dos membros. E isso acabou exigindo um tempo significativo ali de implementação e o mais importante, lógico, a validação daqueles dados que o algoritmo estava retornando para a gente, né? Então a gente teve que ajustar, testar e repetidamente refazer esse código e garantir que estava tudo 100% os resultados com aquilo que de fato a gente estava analisando ali no grafo. Então, basicamente, esse é o nosso projeto. Agradeço muito, professor, e muito obrigado.